Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 7, a partir do verso 37. Os irmãos do louvor cantaram aquela música Atos 2, que em uma determinada parte é falado: estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus. A irmã Marisa, quando ela estava orando pelas crianças, em uma parte da oração, ela disse o seguinte: que essas crianças tenham sede e fome de Deus. E a palavra de hoje à noite é um convite aos sedentos. Tem alguém sedento por Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. João 7, 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Louva a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. E sempre gostamos de dizer isso, né? É verdade, estamos felizes realmente por poder estar aqui nesta noite, revendo os irmãos, matando saudades, né? Tão longe, né? Ali em Piranga. E é uma bênção poder estar com os irmãos. Estivemos pela manhã, hoje à noite também. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu quero passar para os irmãos uma palavra que Deus tem colocado em meu coração, e que durante esses dias eu estive meditando bastante nessa palavra. Aliás, eu tenho meditado no Evangelho de João durante algum tempo, e eu quero estar trazendo uma breve palavra aos irmãos nesses versículos que nós acabamos de ler aqui hoje à noite. Irmãos, Jesus é maravilhoso, não é? Jesus é muito bom. É bom o tempo todo. Ele nos reuniu aqui nessa noite. Foi Ele que nos trouxe aqui. E assim como naquele dia, né, Ele estava ali, encarnado, né, estava naquela grande festa, presente nessa festa, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela no contexto dessa palavra nessa noite. Ele está presente aqui hoje no meio da igreja, está presente aqui em nossas vidas. E lendo essa palavra, pensando um pouco principalmente nesses versículos que nós acabamos de ler, eu vejo João fazendo questão de mencionar nessa palavra, se referindo a um tempo que Jesus estava ali em Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos, ou das cabanas. E ele, no primeiro versículo, ele diz, ou no versículo 37 que nós lemos, ele diz que era o último dia da festa, era o grande dia da festa, era o momento para que Jesus pudesse realmente se manifestar, se colocar de pé como Ele fez, e chamar toda aquela multidão que quisessem, para que eles pudessem ir a Ele, conhecê-lo. E Ele fala aqui do Espírito Santo que Ele haveria de enviar após a sua subida ao céu. Esta festa que Jesus estava presente nela é uma festa
muito interessante, é uma das 3 mais importantes, sendo as 3 a festa da Páscoa, de Pentecostes, e esta que nós estamos tratando aqui nesses versículos. E essa festa é interessante porque a ideia era que os israelitas lembrassem do tempo de deserto, dos 40 anos que eles passaram no deserto e habitavam em tendas, dependendo ali de toda a provisão de Deus. E durante esses 40 anos, nós vemos pela Bíblia que não faltou nada para aquele povo. Não faltou água, não faltou comida, as roupas não envelheceram, os calçados não envelheceram, os pés não incharam. Deus cuidou o tempo todo daquele povo, esse tempo todo daquele povo ali no deserto, durante 40 anos. E durante esses 40 anos, esse povo, vira e mexe, estava murmurando contra Deus, falando algo contra Moisés, trazendo aborrecimento ao coração de Moisés, consequentemente trazendo aborrecimento ao coração de Deus. E Deus, o tempo todo, cuidando deste povo. Coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, guiando esse povo, mostrando o caminho, dando direção. E foi dada uma ordem a Moisés que fosse feito ali um tabernáculo. E nesse tabernáculo era o local onde estava a arca do concerto do Senhor. E o povo habitava em tendas. E Deus vai dar uma ordem para Moisés, e a gente pode ver isso lá em Levíticos, capítulo número 23. Eu quero ler o versículo com os irmãos, somente um. Capítulo 23 de Levíticos, versículo número 36. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Ele está falando aqui da festa dos tabernáculos. Isso seria durante todo o tempo, uma vez por ano, perpetuamente deveria acontecer isso em Israel, no meio do povo, para que o povo lembrasse. E quando chegava essa festa, eles faziam realmente as cabanas em Jerusalém, espalhavam as cabanas, e as famílias ficavam realmente esses dias dentro dessas cabanas, coberta com folhas. E é interessante que, como não tinha repartição dessas cabanas, as famílias ficavam mais unidas, ficavam mais juntas, estavam mais presentes ali um com o outro. E durante essa festa, os sacerdotes, eles faziam um belo cortejo, iam até o tanque de Siloé, o enviado, significado de Siloé, carregando um vaso de ouro, e os moradores assistiam e participavam desse cortejo. Muitos sacerdotes vestidos de branco, muito bonito até, devia ser. Eles iam até o tanque de Siloé, enchiam esse vaso de ouro com água do tanque de Siloé e traziam até o altar e derramavam ali numa bacia próximo ao altar, em libação, em agradecimento pelas colheitas que eram comemoradas aqui também, pelo sucesso da colheita daquele ano, pela produtividade do trigo, do vinho, de todo o alimento. E essa água era uma forma de gratidão a Deus, mostrando a alegria deles por causa da chuva que Deus derramava na terra, e assim fazia a terra produzir. E no 8º dia, eles reuniam e faziam isso, e com ramos na sua mão direita, cantavam, recitavam os salmos de 113 a 118, e o salmo 114, ele é muito interessante, que em alguns dos trechos do salmo, vai lembrar a passagem do povo de Deus no meio do Jordão, vai lembrar quando as águas do Mar Vermelho se abriram para que o povo de Israel passasse. Vai ser lembrado ali também quando o povo teve sede e Deus deu uma ordem que Moisés tocasse na rocha,
perto dos anciãos, dos sacerdotes, e aquela rocha, ela produziu água para que aquele povo pudesse saciar a sede. E era também apontava também para a vinda do Cristo, a vinda do Messias. E eles faziam isso, e também recitavam Isaías, capítulo de número 12, e o versículo de número 3, que diz o seguinte: vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Em forma de cântico, vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. E eles fazendo com todo esse cortejo, com Jesus presente, sem entender que a fonte da salvação estava no meio deles, sem entender que a fonte de águas viva estava no meio deles, estava presente no meio deles. E Jesus ali naquela festa, já há alguns dias, já havia ensinado no templo, estava sendo perseguido, humanamente falando. Jesus nem deveria estar naquela festa, porque eles já haviam tramado para prender Jesus. Soldados foram enviados para prender Jesus e não o prenderam, voltaram, porque ficaram de boca aberta, assistindo os ensinamentos de Cristo Jesus. E lá no versículo 25, melhor dizendo, de João capítulo 7, você vai ver um questionamento: não é esse aquele que eles procuram para prendê-lo? Então em Jerusalém, a grande massa, um grande número de pessoas já sabia que Jesus estava ali, sabia que ele estava sendo perseguido, sabia que eles estavam procurando para o prender, mas Jesus estava lá na festa. E é neste momento, desse lindo cortejo, eu imagino que é justamente nesse momento, e João faz questão de dizer o último dia da festa, Jesus se coloca de pé, creio eu, com uma voz poderosa, grave, para que todos pudessem entender, ouvi-lo. Ele se coloca de pé e ele fala assim: olha, aquele que tem sede, aleluia, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Entenda, amados, neste primeiro versículo, a primeira coisa, esse chamado é para quem tem sede. É para quem tem sede. Eu tenho muita dificuldade para tomar água, muita dificuldade. Às vezes eu passo o dia todo sem tomar um copo de água. Já aconteceu dias de eu me lembrar de tomar água já à noitinha. Não tenho o hábito de tomar água, mas eu já tive 3 cólicas renal. Quem já teve cólica de rins aqui? Levanta a mão. É legal uma cólica de rins, não é? Presta não. É ruim, queridos, muito ruim. As 3 vezes eu fui parar no hospital. E aí o médico, após identificar o problema, fazer os exames, dar aquela injeção na veia, né? Buscopan composto, acho que é isso mesmo, o negócio lá que dá na veia. Aí, quando o negócio não é tão grave assim, nada, alivia na hora. Qual a orientação que o médico dá logo em seguida? Não entendi. Beba muita água, pelo menos 2 litros por dia, no mínimo. Se puder, tome 3, 4, mas tome muita água. Você experimentou aquela dor horrível, aquela crise horrível de ser carregado para o hospital. É instantâneo, queridos, a gente está normal e vem a crise. Dá dor de barriga, dá suadeira, tem pessoas que desmaiam.
mexe com todo o organismo, mexe com todo o corpo, é horrível. Você sabendo disso, sabendo que é horrível, que dói demais, o médico fala, toma água. Você já sai dali tomando água. Aconteceu comigo. Eu fui para casa e tome água, e tome chá, e tome água, e tome chá, e toma água, e toma chá, e toma água o dia inteiro, e toma água à noite, água de madrugada, e toma, porque eu não queria sentir aquela dor. E você fez isso também, tenho certeza. Porque você não queria mais sentir aquela dor. Nós precisamos ter sede de Cristo Jesus. Nós precisamos ter sede de Deus. Sede. E a maioria das vezes, amados, nós só vamos à fonte quando a coisa está feia. É assim ou não é? Quando o negócio está apertado demais, quando está difícil, aí nós vamos à fonte. Mas Jesus está dizendo, olha, aquele que tem sede, venha a mim. Precisava ter uma atitude dessa pessoa com sede. Tem que ter atitude, tem que sair do lugar, tem que correr atrás, tem que buscar. E aí, Jesus diz assim, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Deus nos chamou, queridos, para produzir vida nas pessoas, produzir vida. Mas para produzir vida, nós temos que ter vida em nós. Jesus aqui está falando do Espírito Santo, que Ele não havia enviado ainda. Mas quando Jesus morreu, queridos, lá naquela cruz do meio, por minha causa e por sua causa, por nossa causa, derramou seu sangue ali. E essa graça da salvação chegou a nós, nos alcançou. O Espírito Santo foi enviado, está em mim, está em você, está em nós. Nós precisamos produzir vida nas pessoas. Onde eu chego, eu preciso produzir vida. Onde eu chego, as pessoas precisam ver em mim algo diferente. Onde nós chegamos, o ambiente precisa mudar. E ainda dentro desses versículos que nós lemos, você vai ver Jesus fazendo um convite a todos. Esse convite não é para um, não era só para os judeus, para os gentios presentes, ele também. Jerusalém lotada, ocasião da festa, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, gentios presentes, participando ou assistindo essa festa maravilhosa. O povo cantando e dizendo, olha, Ele fez maravilhas por nós. A terra produziu porque Ele mandou chuva. Esses mantimentos que estão aqui é porque Ele mandou chuva, é porque Ele fez chover sobre a terra. Ele cuidou de nós no deserto, cuidou dos nossos antepassados. E comemorando tudo isso, e muitas das vezes, amados, nós comemoramos, cantamos, citamos a palavra, tudo isso de uma forma bem bonita, bem colocadinha, mas sem conhecer realmente a fonte. E aí que está o perigo. Você vê no Evangelho mesmo de João, no capítulo muito conhecido, não precisa abrir, capítulo 4, quando Jesus tem um diálogo ali com a mulher samaritana, e ele chega, ela está ali para buscar água no poço de Jacó, e ele fala com ela assim, mulher, dá-me de beber, me dá dessa água, eu quero saciar a minha sede física, me dá dessa água. E essa mulher olha para Jesus e vai dizer assim, olha, tu és um judeu, pedindo água para uma samaritana, ainda mais sendo ele homem, não podia acontecer, que coisa. O que Jesus disse para ela? Ah, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias e eu daria água viva, que vai saltar para a vida eterna. Olha, queridos, antes de Cristo nós não temos o que oferecer, mas depois de Cristo, depois de você conhecer a Cristo, depois de você ir a essa fonte, nós temos o que oferecer, irmãos. E nós precisamos, primeira coisa, neste texto ainda,
nós precisamos crer em Jesus. Precisamos crer em Jesus. Se eu creio em Jesus, eu vou até Ele. Se eu creio em Jesus, a minha fé me impulsiona a ir até Ele. Se eu creio em Jesus, eu posso experimentar dessa água, que é o Espírito Santo, que Ele fala aqui, que está disponível, amados, para mim e para você aqui nessa noite. Nós precisamos conhecer a fonte. Nós precisamos também reconhecer que existe uma sede em nós. Qual a sede que você tem sentido? Você tem sentido sede por Cristo? Salmista no Salmo 42, verso 1, ele vai dizer: olha, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, tem sede do Deus vivo. E muitas das vezes, queridos, Jesus está gritando no meio de nós, a palavra está gritando aos nossos ouvidos, o Espírito Santo está falando no nosso meio, está falando conosco, e nós não absorvemos, nós não pegamos, porque nós estamos cheios demais de outras coisas. Ontem no congresso das irmãs lá em Ipiranga, foi uma bênção o congresso, oh glória, foi maravilhoso. E a irmã que estava pregando, ela disse o seguinte, que muitas das vezes as pessoas estão com a mente, o coração cheio de tantas coisas deste mundo, e quando vem uma mensagem de Deus, ela não consegue absorver. E ela citou algo interessante, ela falou assim: olha, hoje eu estava vindo, o meu celular, eu recebi uma mensagem de áudio no meu celular, e quando eu fui abrir o áudio, eu não consegui, porque a memória do celular estava muito cheia. E aí eu precisei esvaziar um pouco a memória do celular para ouvir aquele áudio, para receber aquela mensagem. Quando eu esvaziei a memória, eu consegui ouvir o áudio que a pessoa tinha me enviado. Ela disse algo tremendo, ela falou: assim somos nós. Assim somos nós. Para recebermos, queridos, a mensagem do céu, para compreendermos a palavra de Deus, para saciar a nossa sede nessa fonte, nós precisamos esvaziar o nosso coração, esvaziar a nossa mente de tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos distancia de Deus, tudo aquilo que tenta mostrar que nós somos fracos. Ei, nós não somos fracos não, o poder do Senhor aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus nos chamou para sermos vencedores dessa terra. Aqui não tem ninguém fraco não, em Cristo nós somos fortes. Nós conhecemos essa fonte, então nós precisamos ter atitude, nos mover e ir até essa fonte, buscar dessa água viva para os nossos corações. O Espírito Santo, queridos, quando nós recebemos Ele em nossa vida, Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele também vai nos capacitar para fazermos a obra do Senhor, para sermos testemunhas de Cristo Jesus, espalhar o Evangelho dEle onde nós passarmos, mas espalhar esse Evangelho com graça, com fervor, com uma tocha acesa em nossa vida. Palavras bonitas não salvam ninguém, queridos. O que salva é o poder do Evangelho, é o poder da palavra de Deus. Jesus se coloca de pé. Eu imagino que quando Ele se coloca de pé nessa festa, todas as atenções foram voltadas para Ele, olhos fitos nele. O que será que vai acontecer? O que Ele vai dizer? Sacerdotes buscando água, derramando no altar, e Ele se coloca e fala assim: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Você está disposto nessa noite? Será que nós estamos dispostos sair da nossa condição, nos aproximarmos dessa fonte nessa noite e entender que se nós estamos realmente sedentos de Deus, se nós entendemos que precisamos mais dessa fonte, nós temos a coragem de sair do nosso lugar estático que nós estamos, chegar diante dele e falar: ei, eu desejo mais dessa fonte, eu quero dessas águas vivas em minha vida, que me lave por dentro e que faça que dentro de mim flua vida para as outras pessoas. Quando você olha para a Bíblia Sagrada,
Isaías capítulo 44, versículo 3 diz assim: brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de água. Verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Capítulo 55, versículo de número 1: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O poder da graça sendo manifesta, a salvação em Cristo Jesus, que nós não compramos com dinheiro. Pelo contrário, fomos nós que fomos resgatados por um preço muito alto, preço de sangue, derramado lá na cruz do Calvário. E se hoje tem uma igreja aqui, é porque alguém subiu lá naquela cruz, porque alguém se entregou lá, e esse é o Filho de Deus, esta fonte inesgotável para nossas vidas. E aí, amados, nós precisamos entender algumas coisas. Quando nós vamos a essa fonte, que é Cristo Jesus, para você que já foi, para mim que conheço essa fonte, para nós que conhecemos essa fonte, nós entendemos que de sedentos nós passamos a ser fonte. Nós éramos sedentos lá no mundo, não tínhamos condição alguma, não tinha vida em nós. Eu fui a fonte. Tem mais alguém aqui que foi a fonte? Algum dia foi a fonte? A fonte é Cristo. Nós passamos a ser fonte. De angustiados passamos a consolar os aflitos. Aquele que bebe dessa fonte, que está cheio dessas águas, que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vive uma vida angustiada. Todos nós temos momentos difíceis na vida, todos nós. É bem provável que não tenha ninguém aqui no templo nessa noite que nunca teve um momento de tristeza, de choro, de lágrima, de querer esconder a cabeça debaixo da cama, não querer ver ninguém, querer se trancar em um quarto escuro, não querer ver gente nem da família, se esconder. É bem possível. Mas quando nós estamos cheios dessa água que Jesus fala aqui, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, de angustiados, agora nós passamos a consolar os aflitos. Entende isso? Entende o poder que está em nossa vida, queridos? Entende o poder que está na sua vida? Entende o poder que está disponível a nós? Angustiado hoje, mas não morto, querido. Você ainda não morreu, você está vivo, não está? Amém? Estamos vivos, não estamos? Amém, queridos? Estamos vivos. As pessoas dizem assim: enquanto está vivo, há esperança. Para Jesus, ainda que esteja morto, viverá. As pessoas dizem: a esperança é a última que morre. Coisas do mundo. A nossa esperança desceu aqui um dia, se fez homem, habitou entre nós, preparou 12, espalhou o Evangelho, plantou o Evangelho do reino, treinou pessoas, o Evangelho se espalhou, chegou até nós. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu, prometeu estar com a igreja todo dia, e além disso prometeu voltar um dia para nos buscar e estarmos com Ele para sempre. Ei, queridos, a nossa esperança está nessa fonte, que é Jesus. De tristes passamos a ter alegria no Senhor. Ai, que tristeza, pastor, eu não consigo ter alegria em minha vida, eu não consigo ter um momento sequer de alegria, eu não consigo ter paz no meu coração. Ei, vem à fonte nessa noite, vem até Jesus, porque Ele pode resolver esse problema da sua vida, da minha vida. Ele pode fazer de mim, fazer de você, nos transformarmos de triste a sermos portadores de alegria. Além disso, de desanimados, isso antes de ir à fonte, de desanimados, agora após ir à fonte, nós passamos a levar entusiasmos aos fracos.
Você já se deparou com alguém, talvez do discipulado, talvez um amigo seu, talvez alguém que você não discipula, mas é amigo, e você conversa e a pessoa fala assim: ô irmão, ô irmã, ore por mim, eu estou fraco demais, estou me sentindo tão desanimada, tão desanimado, estou vendo alegria nas coisas mais, perdi o prazer de fazer, perdi, sabe, eu estou tão fraco. Se você conhece essa fonte, se você bebeu dessa fonte, se nós estivermos saciados por causa dessa fonte, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos levar entusiasmo a essa pessoa que está se sentindo fraca. Olha, meu irmão, não desanima não, Jesus é com você. É só um momento difícil, meu irmão, vai passar. Pega para você aí, meu querido, pega para você, não está escrito aqui não, está vindo em meu coração, eu estou falando para a honra e glória do Senhor. Ei, meu irmão, está desanimado? Está com dúvidas com relação a tantas coisas? Não desanima não, fique firme em Cristo Jesus. Ele tem renovo para a sua vida, tem fortalecimento espiritual para você, vai te transportar desse estado sedento, para que você seja fonte, desse estado de angustiado, você vai passar a consolar os aflitos, de triste a ter alegria no Senhor, de desanimado, você também vai começar a levar entusiasmo para as pessoas que estão desanimadas. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Jesus está falando de vida, de produzir vida, de ter vida, 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 vida. É disso que ele está falando. E essa vida nós só temos através do Espírito Santo de Deus, queridos. Além disso, antes de ir à fonte, perdidos. Depois da fonte de perdidos, passamos a indicar o caminho para as pessoas perdidas. Eu estou tão cheio de Deus. Tem alguém cheio de Deus aqui nessa noite? Tem. Então você pode começar a indicar o caminho para aqueles que estão perdidos. Quando em Atos 1:8, a palavra fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Há um propósito. Venha a mim, beba dessa fonte, seja cheio. Agora espalhe o meu evangelho, espalhe a notícia, pregue a palavra, tire as pessoas angustiadas do seu estado de angústia, tire as pessoas sedentas e transporte elas para as fontes de águas vivas. Tire essas pessoas de estado de tristeza, para que elas possam experimentar a alegria do Senhor. Há um propósito. Para que é a fonte? Entenda que a fonte que Jesus fala aqui é para aquele que tem sede. E vamos dizer, né? Beber água sem estar com sede é muito ruim. É muito ruim. Já experimentou tomar 1 litro de água sem estar com sede? É gostoso? Não é bom não, eu pelo menos não gosto. Não gosto. Deus tem falado muito isso em meu coração, irmãos. Em meu coração, isso é para mim. Se você quiser pegar para você, pegue. Deus tem falado isso comigo. Em meu coração. Nós estamos perdendo essa sede, irmãos. Perdendo. Olha que delícia. Estou com sede nesse momento. Estou com sede. Consegue entender? Ó. Jesus tem isso para você aqui hoje à noite, irmão. Entenda que eu não estou falando dessa água. Estão compreendendo? Estão compreendendo, irmãos? Jesus tem isso para nós hoje à noite, que o convite é para os sedentos. Aquele que não está com sede, ele não vai à fonte. Aquele que não está com vontade, que não está com disposição, ele não se move, ele não sai do lugar, está satisfeito, está
está muito gostoso, está muito bom, ô zona de conforto, eu nem preciso beber água. Eles falam que Coca-Cola mata a sede, Guaraná mata a sede, suco, queridos, que mata a sede é a água. Muitas pessoas estão tentando matar a sede em outras coisas. Vai enganar o seu organismo. Você vai achar que matou a sua sede, mas você vai continuar no seu estado espiritual. Nós vamos continuar no estado espiritual do mesmo jeito, porque o segredo é ir à fonte de águas vivas, que se chama Jesus de Nazaré. Quando você vai a essa fonte, entendendo, primeiro, que você é necessitado. Quando eu vou entendendo que eu sou necessitado, que eu estou como uma terra seca, assim como o livro de Isaías e outros livros ilustram a nação de Israel, como terra seca, improdutiva, que rejeitou o Messias, que não creu nele. E muitos de nós nos tornamos como terra seca, como deserto, árido. Mas a palavra de Cristo Jesus é simplesmente um convite. É um convite aos sedentos, aquele que se sente necessitado, aquele que entende que precisa beber dessa água, que precisa saciar a sede. Não é beber uma gotinha, ó. Precisa saciar a sede, queridos. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ainda, só o último versículo que eu quero ler para os irmãos. Ainda no profeta Isaías, capítulo de número 58. Aleluia. Tem alguém sedento por Cristo aqui nessa noite? Como eu quero, irmãos, como eu desejo. Eu vou pregar e oro antes, falo: Espírito Santo, fale por mim, porque eu não tenho palavra. Faça por mim, porque eu não sei fazer. Resolva por mim, porque eu não sei resolver nada. Eu não tenho forças, mas o Senhor tem. E às vezes, amados, o problema é que nós queremos resolver com as forças do nosso braço, com o nosso próprio conhecimento, com o nosso achismo, com aquilo que nós achamos, e nós deixamos de entregar a nossa vida, aquilo que estamos fazendo, na direção do Espírito Santo. Eu falo: Espírito Santo, faça por mim, ore por mim, pregue por mim, vá na minha frente. Aleluia. Isaías 58 diz assim, verso 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Talvez as nossas vidas passam por esses momentos, né, irmãos? A gente fica seco demais, calculista demais, planejando demais. E é como se dissesse para o Espírito Santo: fica aí, deixa eu agir, deixa que eu faço. E Jesus está gritando: ei, você está com sede, venha a mim e beba. Aleluia. Eu gosto muito de imaginar, de pensar. Quando eu leio um texto, eu gosto de imaginar como se eu estivesse lá, presente. Eu fico imaginando a cara daquelas pessoas, dos fariseus, dos saduceus, que estavam com vontade de prender Jesus. Enviaram os soldados voltaram sem fazer aquilo que eles foram para fazer, e todos observando. Jesus se coloca de pé e grita no meio deles. E aí eu fico imaginando a igreja, nós aqui hoje à noite. Aqui está o corpo de Cristo, aqui está a igreja de Cristo, irmão. Você não entendeu? Aqui está a igreja de Cristo hoje à noite. Você não está entendendo ainda? Nós somos igreja de Cristo. Imagina se Jesus chegasse aqui agora, se colocasse em pé nesse corredor aqui, ou aqui na frente do altar, pedisse: me empresta o microfone, e ele gritasse: quem tem sede, vem a mim e beba. O que você faria? O que eu faria? Pulava na frente, abraçava, caía aos pés dele, dizia: Senhor, eu quero. Você não está vendo Jesus hoje à noite aqui, mas pela palavra
E como instrumento dele hoje à noite aqui, pelo Espírito Santo dele, ele está gritando comigo e com você. Está com sede? Tem alguém com sede hoje à noite aqui? Tem alguém que quer mais de mim hoje à noite aqui? Entenda, amados, que o bem maior que nós temos, a maior bênção das nossas vidas, sabemos que é a salvação da nossa alma. Sabemos disso. E aí as pessoas, nós às vezes pensamos assim, olha, já sou salvo. Eu já sou salvo. Eu posso vir para cá todos os domingos, sentar nessa cadeira e voltar para casa e viver uma vida triste, angustiada, apática, desanimado. E eu vou lá domingo de novo, eu estou salvo. E está mesmo, eu estou salvo. Pela fé eu creio, eu estou salvo. Mas Jesus deseja muito, amados, que nós tenhamos uma vida abundante nessa terra. Que nós sejamos instrumentos dEle, para que outras pessoas o conheçam. Que nós sejamos instrumentos dEle, para salvar outras pessoas. Mas para isso, nós precisamos estar saciados. E hoje à noite aqui, Jesus deseja saciar a sua sede e a minha sede. Talvez nós temos vivido dias difíceis, trabalhosos, e é bíblico isso. Final dos tempos, dias trabalhosos. As pessoas preocupadas consigo mesmas. E é só conquistar, e abre uma porta para mim, e eu quero uma porta, e eu quero fazer isso, e eu quero aquilo. Não que seja errado, 100%, mas a grande maioria das vezes, nós esquecemos dessa fonte. Nós deixamos, abrimos mão de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E conseguimos ter uma vida devagar, quase parando. Mas hoje à noite aqui, Deus tem restauração para mim, eu preciso. Eu estou com sede de Deus hoje aqui. Eu estou com sede do Espírito Santo hoje aqui. Eu quero sair por essas portas. Não sei se vou em casa de alguém, se vou direto para casa, não sei o que vou fazer, mas eu quero sair por essas portas hoje, transbordando na alegria do Senhor, com a minha vida restaurada, curado, fortalecido, cheio do Espírito Santo de Deus, porque com base na palavra, e eu creio nisso, que isso é para hoje à noite aqui, é para mim hoje, é agora, é para você também, meu irmão. Tome posse dessa palavra, entenda que essa fonte é inesgotável, que todas as vezes que você desejar, que você entender, admitir que você é um sedento, que nós somos sedentos, que nós necessitamos, se nós formos essa fonte, a nossa história muda, irmãos. A nossa história muda. Eu conheço diversas pessoas, que eu mesmo, muitas das vezes deixei de acreditar nelas. Mas um dia, elas conheceram essa fonte, Jesus. E uma vez que creu, que foi essa fonte, que arrependeu dos seus pecados, recebeu o Espírito Santo. E uma vez cheio do Espírito Santo, queridos, a história muda. A história muda. Eu não posso acreditar em hipótese nenhuma. Se eu conheço a fonte, se eu já fui até ela, que é Cristo Jesus, se eu já recebi o Espírito Santo, pelo fato de crer em Cristo, arrepender dos meus pecados, agora eu estou cheio do Espírito Santo, eu preciso produzir vida na vida de outras pessoas. Eu não posso aceitar menos do que isso. Eu não posso aceitar. Eu tenho falado de mim, isso é para mim, queridos. É para mim. Eu estou sedento de Deus. Sedento. Eu entendo que sem Ele, meu ministério não vai prosperar. Eu entendo que sem o Espírito Santo, eu posso ter as palavras bonitas, posso ter um roteiro lindo, maravilhoso, mas a pregação, ela precisa ser passada com graça. E essa graça é somente através do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de graça para discipular. Eu preciso de graça para ser um líder de célula. Eu preciso de graça para tocar, para ministrar o louvor. Eu preciso de graça para pregar. Preciso de graça para ficar na porta. Porque quando o visitante chega e você pega na mão dele, ele vê Jesus nos seus olhos. Aleluia. E eu não posso aceitar menos do que isso na minha vida.
porque a fonte é inesgotável. E Jesus não está dizendo: olha, vem aqui que eu vou te dar um pouquinho. Não, aquele que está sedento, aquele que está com sede, aquele que está seco, vem em mim, mas para saciar, matar a sede. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, amados, quando nós somos saciados, nós não temos tempo para as coisas do mundo. Tudo nessa vida se torna pequeno. Paulo fala, depois que ele se converteu, olha, tudo aquilo lá atrás se tornou um esterco, perto do que ele estava vivendo com Cristo. Depois que eu conheci Cristo, a minha vida mudou. Depois que eu conheci Cristo, a minha história mudou. Agora eu consigo produzir vida nas outras pessoas. O Salmo 118, versos 26 e 25, 25 e 26. Partes desse salmo, eles cantavam todo o salmo, mas eu só notei essa parte. Ó Senhor, salva, te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. São palavras messiânicas. Eles estavam cantando com Jesus ali presente. Olha, irmãos, e sem compreender que Jesus estava ali, sem entender que Ele era o Cristo. Sabe que isso é muito perigoso para nós hoje, porque às vezes nós podemos fazer isso também, cantar, agir, fazer tantas coisas, sem reconhecer o poderio de Cristo em nossas vidas, sem reconhecer que o Cristo está no nosso meio. E toda a honra, toda a glória seja sempre para Ele.